Hoje, o Jair Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade. Ele mesmo, em pessoa, convidou a população para as manifestações do Orgulho Gado no dia 15. Manifestações que, como eu já expliquei para você, pedem o fechamento do Congresso, pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Eu vou te mostrar quais foram os trechos, quais foram as falas que Bolsonaro deu convocando ao povo, mas a parte mais interessante desse vídeo não é nem este crime de responsabilidade, que é mais contundente do que o anterior e agora foi filmado em vídeo. O que eu quero dividir com você aqui é que esse novo crime de responsabilidade é a pecinha que faltava para que eu começasse a entender o que pode estar acontecendo no cenário político no momento, qual é a estratégia dos parlamentares para levar Bolsonaro ao impeachment. Você tem que ficar para entender o que eu vou explicar para você aqui, mas antes, não esquece, meu nome é Rony Teles, se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos, tá demorando pra caramba. Curta o vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, ativa o sininho para você ficar sabendo quando tiver esse tipo de vídeo que explica as coisas para você de um jeito que você não vê em outros canais e principalmente comenta aí embaixo o que você achar do que eu for falando, beleza? Muito bem, meus amigos, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, nós temos visto um padrão muito claro. Bolsonaro brinca com a democracia. O Congresso Nacional tem permanecido inerte desde o primeiro dia, fazendo no máximo manifestações públicas, uma notinha no Twitter aqui. Nenhuma ação firme, determinante contra o governo Bolsonaro foi tomada até agora. Nem mesmo uma esperada cassação do mandato dos seus filhos para mandar um sinal de que essas agressões à democracia não seriam mais toleradas. O mesmo padrão se repete mais e mais e mais. Sempre Bolsonaro comete uma transgressão da democracia, o Congresso solta uma nota dizendo que isso é inadmissível, o Bolsonaro responde cometendo uma transgressão ainda mais grave. A última de Bolsonaro até essa de hoje tinha sido também uma convocação para essa mesma manifestação, mas tinha sido uma coisa um pouco mais velada, feita no WhatsApp dele, com um vídeo de outra pessoa, depois ele mentiu, botou a culpa na jornalista, uma coisa bem disfarçada. O Congresso disse que isso era inadmissível, mas não tomou nenhuma providência. Bolsonaro, como todo e qualquer moleque malcriado, viu que o limite ainda não era esse, então avançou para algo ainda mais contundente. Ele mesmo gravou um vídeo convocando as pessoas para a manifestação. Ainda quando essa do WhatsApp era a maior transgressão de Bolsonaro, eu já estava insatisfeito, indignado, tentando entender por que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal estavam tolerando essas atitudes de Bolsonaro. E nessa linha eu comecei a procurar as assessorias dos deputados para saber se eles iam pelo menos gravar vídeos convocando as pessoas para as manifestações da esquerda em repúdio a Bolsonaro que vão acontecer nos dias 8, 14 e 18 de março. Eu não recebi nenhuma resposta desses deputados, eu fui praticamente ignorado com relação a isso. O máximo que eu recebi foi a informação de que eles vão apoiar as manifestações, mas somente isso. E quando eu corri aos perfis desses deputados para verificar como era esse apoio, não encontrei nada contundente, nada com o título de venha pra rua, vamos pedir o impeachment de Bolsonaro. Via de regra, sempre negando que essas manifestações da esquerda são para pedir o impeachment de Bolsonaro. Você pode imaginar como eu fiquei revoltado frente a tudo isso. E sim, passei boa parte de hoje sem entender por que isso estava acontecendo. Mas tudo passou a ficar mais claro para mim quando eu cheguei em casa e vi o vídeo do Bolsonaro, onde ele mesmo, dessa vez, convocava as pessoas para a manifestação. Ele diz nesse vídeo o seguinte: no dia 15 agora tem um movimento de rua espontâneo. Político que tem medo de movimento de rua não serve para ser político. Então participem. Não é um movimento contra o Congresso, não é um movimento contra o Judiciário, é um movimento pró-Brasil. É um movimento para mostrar para todos nós, o presidente, poder executivo, poder legislativo, judiciário, que quem dá o norte para o Brasil é a população. Participem, novamente ele disse, e cobrem de todos nós o melhor para o Brasil. Quem disse que é um movimento impopular contra a democracia está mentindo e tem medo de encarar o povo brasileiro. Quando eu vi esse discurso, que é um discurso nitidamente em direção ao autoritarismo, porque tem brechas lógicas gigantescas, ele fala que ele acusa pessoas, ele diz que quem não pensa como ele não pensa no Brasil, ele diz que o movimento é espontâneo, mas ele convida as pessoas 2 vezes e ainda coage as pessoas dizendo que quem não participa do movimento não gosta do Brasil.
diz que o movimento não é contra o Congresso, não é contra o Judiciário, e isso prova que ele sabe que há a possibilidade, ao menos, de que esse movimento tenha uma conotação de pedir o fechamento do Congresso, e ele está negando essa realidade. Subverte como a democracia tem que funcionar, dizendo que uma pequena ou uma parte da população na rua tem direito de subjugar a democracia. Enfim, os erros e as distorções propositais são flagrantes desse discurso. Mas o que importa nesse acontecimento aqui é que ele representa uma peça que faltava para que eu começasse a compreender qual é a estratégia que pode estar em curso na esquerda para levar Bolsonaro ao impeachment. Eu já trouxe vídeos aqui para o canal falando de estratégias de guerra empregadas na política. Agora eu vou falar para você de uma estratégia de caça, ou talvez até uma estratégia de pesca. Com toda certeza você já ouviu falar em dar linha para fisgar o peixe com mais certeza. Ou você já ouviu falar em uma estratégia de caça onde você cava um buraco no chão, cobre com folhas e vai ali suavemente tocando a sua presa em direção a essa armadilha para que ela caia lá e não tenha mais como sair. O que pode estar acontecendo na esquerda nesse exato momento é que eles estejam dando corda para o Bolsonaro para que ele mesmo se enforque. Quanto mais a esquerda parece ser idiota, mais o Bolsonaro avança em direção à tirania. Veja que se você perceber a situação dessa forma, até essa inércia dos deputados com relação às manifestações do bolsonarismo e contra o bolsonarismo pode ser parte da estratégia para deixar que Bolsonaro convoque mesmo essas manifestações e que elas aconteçam. E note que mesmo após este novo erro de Bolsonaro, os poderes que podem contê-lo ainda continuam reagindo de forma muito suave. O que pode significar que eles ainda podem estar tentando empurrar o Bolsonaro para a armadilha ainda maior, que seria talvez o fato consumado dessas manifestações na rua, talvez até com alguns deputados bolsonaristas, quem sabe até com a presença de Bolsonaro. E para que fique mais claro ainda que é possível que eles estejam agindo como caçadores e pescadores com Bolsonaro, eu vou te lembrar que o Bolsonaro está desesperado. As investigações que cercam Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro chegam cada vez mais perto de alcançar esses filhos dele e potencialmente chegar até o pai, sim. Eu já trouxe um vídeo aqui explicando para você do todo o rolo que acontece com Flávio Bolsonaro. Mas tem fato novo também envolvendo Eduardo Bolsonaro. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra de sigilo de 2 dos assessores ou de envolvidos com Eduardo Bolsonaro naquele contexto das investigações dos ataques via internet ao Supremo Tribunal Federal. Você vai se lembrar que o Facebook forneceu dados sobre contas do Instagram, porque o Facebook é dono do Instagram também, à CPMI das fake news. E que esses dados dessas contas que atacavam os ministros do Supremo Tribunal e outros políticos faziam referência diretamente a Eduardo Bolsonaro e a esses assessores. Tanto as investigações da CPMI das fake news quanto as investigações do Flávio Bolsonaro estão indo para cima a todo vapor contra o clã Bolsonaro. Por isso, essa estratégia que eu te falei, existindo ou não, com toda certeza, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e também os demais deputados e senadores sabem que Bolsonaro está agindo motivado pelo desespero. E o desespero faz as pessoas jogarem contra si mesmas. Bolsonaro pode estar sendo empurrado para uma armadilha, sim. Ele já caiu em uma hoje e pode cair em outra dia 15. E essa pode ser sim a explicação para tanta inércia no poder legislativo e no judiciário. Isso porque, ficando inertes e tentando cooperar, eles ganham nos 2 cenários. Se Bolsonaro tivesse tomado jeito, o país poderia avançar e nada aconteceria. Bolsonaro, crescendo na sua escalada de autoritarismo, uma hora iria se enforcar sozinho e cair eventualmente nessas armadilhas como caiu hoje. E para colocar uma cerejinha do bolo nesse vídeo, eu vou te passar aqui uma reação do Legislativo a esse novo ato de ataque à democracia do Jair Bolsonaro. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, conversou com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e eles combinaram que se houver uma manifestação desses poderes contra Jair Bolsonaro, ela deve ser conjunta. Ou seja, uma manifestação coordenada do Legislativo e do Judiciário. E essa resposta deve ser mais dura que as anteriores.
Nessa ocasião, o Davi Alcolumbre demonstrou uma irritação e preocupação e considerou esse episódio de hoje uma situação muito grave. Eu deixo aí essa reflexão, quero que você comente aí embaixo o que você acha disso tudo. Só não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. A gente se vê mais tarde ou talvez amanhã e eu vou deixar para você aqui 2 cartões para que você continue assistindo vídeos do nosso canal. Um abraço, até mais e tchau!